Boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando o 29º seminário do Escritório de Evidências. A gente já está avançando bastante. Nós começamos na sede da Secretaria e já há algum tempo passamos para o ambiente virtual aqui da Rede do Saber. A gente sempre faz alguns avisos iniciais para antes de começar o seminário. Então, o primeiro aviso é que, além do seminário, nós fazemos um boletim, né? Então, é importante vocês saberem, caso vocês queiram participar ou receber o boletim Educação em Evidências, basta, depois dessa transmissão, vocês, ao preencherem o questionário de avaliação, dizerem o seu e-mail, que a gente envolve vocês na mala direta do escritório. O escritório de evidências é uma área que surgiu nesse ano mesmo e tem o objetivo de fazer essa ponte entre a academia, os estudos científicos e a gestão educacional. Então, a gente traz pesquisadores e pesquisadores toda semana para conversar com a rede sobre temas diversos de educação, desde as modalidades, temas mais pedagógicos, até também a avaliação de políticas públicas, de recursos humanos e assim por diante. Bom, passando a falar da apresentação de hoje, as palestrantes convidadas de hoje vão falar de educação especial. São as professoras Ana Augusta Sampaio de Oliveira e Rosângela Gavioli Prieto. A professora Ana Augusta, ela é pedagoga com habilitação em educação especial pela USP, pós-doutora em educação também pela USP, doutora em educação e livre docente em educação especial pela Unesp. Atualmente, ela é professora adjunta da Unesp e líder do grupo de pesquisa em inclusão social, que se chama GPIS, que é um grupo do CNPq. A professora Rosângela é pedagoga, formada na PUC de Campinas, mestre em educação especial pela Federal de São Carlos e doutora em educação pela USP. Ela atualmente é professora da Faculdade de Educação da USP e coordena o grupo de pesquisa do CNPq que se chama Políticas de Educação Especial. Ela é coordenadora desse grupo desde 2002. Então, as palestrantes vão apresentar um artigo que elas fizeram em coautoria, que analisa a formação e a atuação de professores das salas de recursos. Então, professoras, muito obrigada pela participação, por terem aceitado o nosso convite. Eu vou passar a palavra à professora Rosângela, que vai começar o seminário. Por favor. Boa tarde a todos que estão participando dessa webinar. Quero inicialmente agradecer muito o convite aí desse conjunto de ações do Escritório de Evidências, né, e vou iniciar o intuito, tanto acho que meu quanto da professora Ana Augusta, enfim, trazer provocações, reflexões, né, que nos permitam aí problematizar a inclusão escolar em seu processo de implantação, que vem eu diria, se fortalecendo, né, a partir do início da década, né, dos anos 2000, mas particularmente aí a partir de documento nacional de 2008, que é o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento ainda em vigência. Eu espero que por um bom tempo, ainda que a gente precise, né, refletir bastante sobre ele. Mas eu vou iniciar destacando, né, que as pesquisas que eu venho desenvolvendo, né, têm me ensinado que no processo de implantação de uma política de inclusão escolar, muitos são os desafios enfrentados pelas redes e sistemas de ensino. E por que eu faço questão de pontuar isso? Porque nós vamos estar falando, né, de resultados de pesquisas, tanto minhas, quanto da Ana Augusta, quanto nossas, né, mas como um pano de fundo para refletirmos sobre vários aspectos que envolvem
diferentes sistemas de ensino dos diversos estados brasileiros e dos municípios. Claro que cada rede de ensino e cada sistema tem sua singularidade, mas tem aspectos muito comuns, né, que desafiam a todos neste processo de implantação dessa política. Considerando, né, essa primeira fala, tá? Nossa exposição, né, tem como perspectiva ou como compromisso, né, expor e debater aquilo que apreendemos sobre política de educação especial de uma dada localidade, que tem um histórico singular, mas, como eu já havia dito, né, tem várias aproximações com outras realidades de diferentes redes e sistemas. Esse é o espírito da exposição, portanto, né, dialogarmos sobre desafios da implantação da EI, com destaque a aspectos concernentes à formação de professoras e professores. A rede de ensino, né, da qual traremos elementos para a nossa reflexão, tem como característica nunca ter tido serviço substitutivo, tá, em escola comum. Portanto, mesmo quando essa rede adotava, né, o modelo que a gente denominou na área de educação especial de integração escolar, não foi uma rede que passou pela experiência, por exemplo, de ter classe especial. Todas as ações desencadeadas foram ações relacionadas já a essa perspectiva, né, de ter esses estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, né, em escolas comuns e em classe comum. Tem como em várias redes e sistemas de ensino do Brasil, né, marcas de uma expansão de matrículas desse alunado elegível para atendimento pela educação especial, marcadamente após a aceleração da municipalização do ensino fundamental. Portanto, após 1998, quando houve a implantação do Fundef. Inicia, né, a organização da sua proposta de política de educação especial, tendo como perspectiva em seus documentos, né, a ideia de garantia do direito à educação para todos, em contexto de classe comum, né, ainda subsidiada pelo modelo denominado integração escolar, como eu já havia dito. Mas desde o final da década de 80, e principalmente nos anos 2000, adota como princípios a educação inclusiva. E nesse sentido, né, mantém ainda para atendimento de surdos escola bilíngue, né, e escola polo. Para o atendimento, né, complementar na rede, né, tem equipes de professores com formação em educação especial, né, que prestam apoio em itinerância tanto às escolas, às equipes gestoras, a professores de salas de recursos e estagiários. E tem nas suas escolas, em parte das suas escolas, sala de recursos com professor que desenvolve o atendimento educacional especializado. A formação destes professores, né, é que nós também estamos aqui com o compromisso de refletir sobre os desafios. Há outros profissionais de apoio, então, cuidador, né, que deve ter formação em ensino médio, que é contratado e que presta suporte para estudantes que precisam, né, de apoio para atividades de alimentação, higiene e locomoção, por não terem aí autonomia, e tem estagiários também, que são, como no geral, estudantes de curso de pedagogia, também contratados, que prestam apoio a professores que têm aí em suas turmas, né, alunos com estas tipologias matriculados. E, por fim, né, em termos de caracterização desse contexto mais amplo, também é uma rede que ainda tem convênio
com algumas instituições de educação especial para atender diretamente a adultos, né, que já não estão em processo escolar e, em alguns casos, também desenvolver atendimento educacional especializado. Então, esse é o panorama geral, né? E aí eu vou passar a palavra para a professora Ana Augusta e, no final, com ela, né, na discussão de questões levantadas pelo público. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar participando deste momento junto ao Escritório de Evidências e conhecer um pouco mais de perto o trabalho que tem sido desenvolvido. Eu gostaria também de manifestar a minha satisfação muito grande de estar acompanhada da professora Rosângela Prieto, que é uma pessoa muito presente na minha vida profissional. Ela deve se lembrar que foi quem me proporcionou a primeira experiência no ensino superior em educação especial na Unixul em São Paulo. Já faz algum tempo, né, Rosângela? Então, assim, muito satisfatório estar com ela, como trabalhar com ela em muitos momentos. E, obviamente, discutir essa temática, né, da formação de professores para o AEE nessa perspectiva inclusiva. Ele é um tema complexo, como a Rosângela já mencionou, é um tema que nos desafia, porque nos impõe uma nova forma de pensar o processo pedagógico de todos os alunos, inclusive aqueles que fazem parte do público-alvo da educação especial. É claro que eu não poderia iniciar aqui a minha fala sem tratar da ideia de inclusão escolar, a qual ela abrange a constituição de outra lógica no contexto geral da educação. Ou seja, não se trata apenas de buscar um arranjo para acomodar nas salas de aulas comuns ou no AEE os estudantes público-alvo da educação especial. Então, não é simplesmente um arranjo ou uma acomodação, mas sim a revisão de toda a organização do sistema educacional e da escola, uma vez que as práticas pedagógicas, né, e as políticas administrativas da escola devem prever e se comprometerem com a aprendizagem de todos os alunos, indistintamente. Então, acho que esse, certamente, é um dos primeiros aspectos a serem destacados, assim como já o fez a professora Rosângela. Então, não podemos nos esquecer que nós estamos discutindo o serviço de educação especial e a formação desses professores na perspectiva da educação inclusiva. Então, as políticas nacionais contemporâneas, como já apontado pela Rosângela, elas trazem implicações, ou pelo menos deveriam trazer implicações na organização dos serviços de apoio pedagógico especializados, compreendidos como o AEE, e no âmbito nacional, que nós vamos observar pelas experiências dos diferentes estados e municípios brasileiros, apontados pela literatura, o AEE exercido quase que exclusivamente nas salas de recursos multifuncionais. Então, esse me parece ser o panorama nacional que se diferencia em alguns municípios, mas que, em âmbito geral, o que nós vamos observar é o AEE quase que exclusivamente em salas de recursos multifuncionais. Então, a organização de serviços especializados de apoio nessa condição de salas de recursos acabou trazendo consigo, né, a interpretação de que o seu regente deveria ser um professor multicategorial. Podemos entender essa ideia de professor multicategorial como aquele que deve, ou deveria, atuar com todas as categorias expressas no conceito de PAEE. Obviamente, nós temos aí a introdução de uma complexidade de trabalho e atuação muito extensa no que se refere ao professor de educação especial. Apesar, né, é importante que a gente mencione que o programa de implantação das salas de recursos multifuncionais, documento inclusive publicado pelo próprio MEC,
ele teve como objetivo disponibilizar os equipamentos, mobiliários, materiais pedagógicos, e neste documento ele já trazia orientações apontando a possibilidade da constituição de 2 tipos de sala de recursos multifuncionais, a sala 1 e a sala 2. Sendo que a sala 2, ela deveria ser constituída de recursos próprios para estudantes cegos ou com baixa visão. Então, essa organização, essa orientação contida num programa de implantação das salas de recurso, poderia nos levar a uma interpretação sobre a necessidade de diferenciar atendimento para determinadas condições dos estudantes público-alvo da educação especial, que, de certa forma, poderia caracterizar a ideia de sala de recurso multifuncional, ou seja, ela possuir vários recursos diferenciados e uma formação mais específica para atuar com a diversidade do público-alvo da educação especial como um todo e em cada uma das categorias ou tipologias desse público. Contudo, o que nós pudemos observar na organização nacional, embora não estivesse explícito, parece-nos que a lógica da legislação acabou por conduzir a uma visão mais genérica da função a ser exercida por esse profissional, considerando, inclusive, as proposições de cursos realizados pelo MEC e as orientações da própria equipe assessora que elaborou o delineamento aí do AEE. Então, essas propostas de cursos e essas orientações, elas já apontavam que a formação deveria partir de um pressuposto que o professor do AEE não deveria ser um especialista em cada uma ou em alguma das deficiências. Que o seu objetivo seria o de identificar as possibilidades e as necessidades dos alunos e traçar, então, um plano do atendimento educacional especializado que pudesse organizar os serviços, as estratégias e os recursos de acessibilidade. Então, é justo que possamos mencionar que o próprio Ministério da Educação acaba confundindo as orientações em relação ao exercício e atuação em salas de recursos multifuncionais, uma vez que essa ideia acaba sendo apreendida pelos sistemas de ensino como uma ideia de que todos os professores deveriam atender todas as categorias do público-alvo da educação especial. Assim, entendemos que houve, de certa forma, uma condução institucional e oficial do MEC para uma formação e atuação com a diversidade do PAEE, apesar de não termos dispositivos legais que impeçam municípios de adotar outro tipo de organização que não esta. E é importante destacar que, na contemporaneidade, nós temos visto movimentos de municípios em busca de outras formas de gestão, de gerenciamento do AEE. Bom, em relação aos desenhos de formação em educação especial, ou formação para atuar no AEE, o que nos parece é que esses modelos de formação, eles não estão dando conta de consolidar conhecimentos específicos que oriente a ação do professor que atua na sala de recursos com a diversidade das características do estudante PAEE. Vamos nos lembrar que, a partir de 2007, os cursos de pedagogia eles já não possuem mais as habilitações específicas nas áreas da educação especial, e nós começamos a assistir no país as proposições de cursos de especialização na área em AEE. Então, com essa perspectiva genérica, e muitos deles propostos, inclusive, pelo próprio Ministério da Educação. Bem, apesar desse desenho mais genérico, e que ele tem, digamos assim, ele tem os seus pressupostos com base na própria perspectiva da educação inclusiva e na busca
de se avançar no que se refere à própria concepção da condição desses alunos do ponto de vista pedagógico, né? Apesar deste cenário, não podemos, de forma alguma, desconsiderar as especificidades do público-alvo da educação especial. Elas não podem ser negligenciadas. E se faz necessário garantir o direito desses alunos a serviços especializados. Porém, não devemos estabelecer, isso não significa estabelecer uma relação direta entre as condições do aluno e o encaminhamento dele aos serviços de apoio pedagógico especializados, como a sala de recursos multifuncionais. É preciso avaliar as necessidades desse aluno e o motivo pelo qual ele é encaminhado para os serviços do AEE. Então, ou seja, o AEE se configura como um serviço de suporte a esse aluno quando isso se fizer necessário. Várias pesquisas, né, nacionais e internacionais, elas têm insistido que uma das ações diferenciadas na perspectiva inclusiva deveria ser o apoio educativo, sobretudo na sala de aula, em que as atividades deveriam ser planejadas de forma a permitir a participação de todos os alunos, ainda que em níveis diferentes. Portanto, a perspectiva que se assiste é que as ações deveriam ser centradas na escola e no movimento de mudanças estruturais e conceituais, que pudessem garantir a filosofia da inclusão escolar. Isso também pode ser observado na literatura internacional, com os autores apontando justamente que os investimentos devem se focar nas ações que permeiam o apoio no interior das salas de aula, relacionadas fortemente ao uso de recursos especializados, principalmente de tecnologia assistiva, numa ótica de desenho universal para a aprendizagem. Então, fazendo um paralelo com o que eu disse anteriormente, pensarmos a educação inclusiva e as implicações que ela deveria trazer para o contexto cotidiano das escolas e das classes comuns. Então, este é o nosso foco de modificação no que se refere à busca e à perspectiva de alcançar o ideário de uma educação inclusiva. Nesse sentido, o AEE e a organização definida para esse atendimento educacional especializado, ele deve ter caráter institucional, ou seja, deve ser parte integrante do projeto político-pedagógico de cada escola, porque se prevê que ele seja realizado de forma participativa, coletiva e com o compromisso de toda a equipe escolar. Então, o processo de aprendizagem desses alunos, ele deveria ser um processo de compromisso coletivo e de reflexão sobre a prática pedagógica na perspectiva inclusiva. Na busca da superação, ou pelo menos a diminuição das barreiras de aprendizagem, numa proposta de acessibilidade em todas as dimensões da vida escolar, seja ela atitudinal, arquitetônica, comunicacional ou curricular. Então, nesse sentido, vejam que estamos focando uma ação que é uma ação coletiva. A responsabilidade, ela não se esgota na ação do professor da classe comum ou do professor do AEE. É uma responsabilidade de toda a escola. Mas há ainda um outro aspecto, né, complexo e que devemos mencionar, que é justamente em relação ao conceito do AEE. Ele trata o atendimento educacional especializado, ele deve ser de caráter complementar ou suplementar às atividades educacionais. Portanto, como já mencionado pela Rosângela, ele não tem caráter substitutivo, né? E ele é destinado ao público-alvo da educação especial que dele necessite. Então, aqui nós estaríamos entrando nas especificidades do AEE e naquilo que nós podemos dizer com base no que já nos chamava a atenção
a professora Mônica Cassar, desde de 85, que nós devemos buscar o que é o especial da educação especial. Então, afinal de contas, o que é que nós estamos falando? Qual seria o objetivo específico do AEE, uma vez que, na perspectiva inclusiva, o processo e o locus da aprendizagem desses alunos é a classe comum, né? Então, o AEE ele estaria mais focado na oferta de serviço e de apoio pedagógico especializado no decorrer de toda a escolarização desse sujeito, de forma transversal, a partir daquilo que ele necessita para a garantia da sua aprendizagem. Então, alguns desses aspectos, né, que nós podemos localizar nos estudos, tanto nacionais como internacionais, eles dizem respeito ao acesso a recursos didáticos de apoio diferenciados, como, por exemplo, a tecnologia assistiva, a comunicação alternativa e suplementar, a língua brasileira de sinais, o braille, sinais táteis ou tadoma, a organização e sistematização de procedimentos de apoio à aprendizagem, ações pedagógicas mediadoras do desenvolvimento interfuncional dos processos psíquicos, com ênfase na linguagem, na organização do pensamento dos sujeitos, né? Estratégias específicas e diversificadas para orientar a interação social recíproca, a organização das atividades de enriquecimento curricular, entre muitas outras. Porque estamos aqui falando de forma genérica deste público, mas não podemos desconsiderar que cada um é um indivíduo único e deve ser olhado nessa sua unicidade. Bom, pensar nesses objetivos nos permitem detalhar um pouco mais as ações a serem implementadas por meio do AEE. Não só detalhar, como diferenciar as ações do AEE com as ações da classe comum. Bom, então, é preciso, né, que alcancemos esses esclarecimentos sobre a provisão das condições de acesso, participação, aprendizagem em ambientes comuns, por meio da oferta do suporte e apoio especializado, no decorrer de toda a educação básica, quando se fizer necessário. Então, veja que nós temos uma diferença muito importante entre a classe comum e o AE. Cabe ao AE justamente o apoio, o suporte, para que o aluno possa desempenhar o seu processo de escolarização na classe comum, junto com os seus pares, junto com seus grupos, né, da mesma faixa etária, da mesma sala de aula, etc. Bom, eu não vou me referir a uma pesquisa específica que Rosângela e eu temos desenvolvido, porque os dados que nós encontramos, eles são recorrentes a dados que são encontrados na literatura. Então, eles não são específicos de um ou de outro município, como já bem mencionou a Rosângela, né? Então, muitas dificuldades que são relatadas pelas professoras e professores do AEE, elas podem ser localizadas em âmbito nacional, o que indica ser uma problemática mais geral do que específica de determinados municípios. Então, se nós nos atermos, por exemplo, a um aspecto que já mencionei e que considero ser um aspecto bastante delicado de todo esse processo da constituição do AEE, que é o trabalho do professor com todas as categorias do PAEE, o trabalho que ele deve desenvolver, seja com uma criança com deficiência intelectual, com uma criança com autismo, com uma criança com surdez, com uma deficiência visual e etc. Pensando aí em todas as categorias, né? Então, as pesquisas, elas têm demonstrado, a pesquisa que nós realizamos, ela também nos direciona para este olhar, mas como já mencionei, não é algo específico, localizado, é uma problemática mais geral. Os professores, eles têm relatado, sim, dificuldades para o exercício pedagógico frente à multiplicidade desse público, né? Então, são recorrentes as falas dos professores
apontando o fato de não se sentirem plenamente preparados para o exercício docente frente a todas as categorias da educação especial. Podemos encontrar múltiplas justificativas desses professores, né? Desde as questões relacionadas aos aspectos emocionais, no que se refere à angústia do professor em querer dar conta da situação pedagógica daquele aluno e não se encontrar plenamente preparado para isso, avaliar que ele não tem os instrumentos formativos que poderiam possibilitar o direcionamento do trabalho com esses alunos público-alvo da educação especial. Então, uma das justificativas que também é apresentada pelas pesquisas é que as diferentes especificidades de cada uma das áreas ou categorias desse público, elas são complexas e elas exigem competências variadas. E como eu já mencionei, não podemos falar em grupos, em rótulos, né? Nós temos que falar em pessoas. Então, o fato de eu atender 2 crianças, por exemplo, que tenham o transtorno do espectro autista, não significa que eu usarei as mesmas estratégias, os mesmos recursos, os mesmos encaminhamentos. Eu preciso saber avaliar as necessidades específicas desse sujeito, provenientes, sim, certamente, dos seus comprometimentos marcados aí pela sua condição, mas não só por eles, pelas questões da sua historicidade, as suas condições familiares, as suas condições linguísticas, as suas condições de início de escolarização. Quando é que ele começou esse processo de escolarização? Se foi na creche, se foi na educação infantil, se está iniciando no ensino fundamental. Então, são os aspectos que se diferenciam de forma muito variada e nós precisamos olhar para isso. Portanto, os professores, quando eles trazem essa questão da dificuldade, a complexidade de atuar com todas as áreas, nós temos que admitir que é uma fala que tem muito sentido, né? Que deve trazer muita insegurança, sim, ao professor, porque nós sabemos que do compromisso dos professores brasileiros e seu desejo de exercer da melhor forma possível a sua ação pedagógica. Uma outra questão que eles apontam é que, embora eles tivessem formação anterior, inclusive à política de 2008, tivessem experiência de trabalho com algumas das áreas, e alguns realmente com experiências bastante estendidas no que se refere aos anos, com 20 anos, 25 anos, 15 anos de trabalho. Então, não estamos falando somente de professores iniciantes, né? Professores que tinham uma experiência importante em algumas áreas, mesmo assim, eles sentem necessidade de aperfeiçoamento profissional para adequar a formação de formas a responder às necessidades específicas, agora não só mais de uma categoria deste público, mas a todas elas. Então, eles sentem necessidade de uma formação que possa se aprofundar um pouco mais nesses aspectos, né? Outra questão que vale mencionar e que faz parte da nossa história da educação especial no Brasil é que a própria formação dos professores, de muitos de nós que hoje atuamos na educação especial, ela foi especializada em determinada área. Muitos de nós ainda somos de uma geração cuja formação foi focada em determinadas categorias desse público. Então, obviamente que o nosso olhar ainda embora tenhamos nos esforçado e estamos atuando na direção de modificá-lo, ele pode ser mais competente para determinadas áreas do que para outras, né? Porque isso faz parte da nossa história formativa enquanto professores, né? Outro aspecto apontado pelos professores em relação à dificuldade de atuar com todo o público é a importância de parcerias e de um trabalho intersetorial. Então, a dificuldade dos diálogos, que muitas vezes não podem ou não conseguem estabelecer com a área da saúde, por exemplo, que não para nos dar indicativos pedagógicos, mas para nos ajudar a compreender
o funcionamento daquela criança, né? O seu comportamento, as suas condições, às vezes nos oferecer caminhos de interação. Então, essa questão da intersetorialidade, desculpe, ainda é algo apontado pelos professores como uma dificuldade no exercício do seu trabalho. E não é só isso. Nós sabemos a dificuldade dos nossos alunos de encontrarem apoios nas áreas da saúde. Nas áreas como a fonoaudiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, na área de terapias, no que se refere a processos emocionais. Então, nós ainda temos no Brasil uma dificuldade enorme de que esses alunos possam ser atendidos além da escola, nos setores de educação, para que possam apoiar o seu desenvolvimento de uma forma global ou em algumas áreas específicas. E, obviamente, que isso vai trazer implicações no contexto escolar, uma vez que esses alunos podem estar, de certa forma, sem o apoio necessário na área da saúde. Então, não é querer que a saúde desenvolva um trabalho que é pedagógico, mas que ela também apoie a necessidade desse aluno, no que se refere a vários aspectos, né? Em relação à formação dos professores, o que a gente tem observado nos relatos de pesquisa, e nós também vamos encontrar uma variedade muito grande no que se refere a esse exercício formativo, no que focado nas especializações, numa pós-graduação lato sensu, após a formação na graduação. Então, nós vamos encontrar professores que são formados em educação especial, em deficiência intelectual, em educação inclusiva, alguns mais especificamente na área da surdez, outros na área da deficiência múltipla. E eu até gostaria de destacar que no município pesquisado nós encontramos um percentual muito pequeno de professores formados especificamente na área da deficiência visual e na deficiência física, sendo que representam apenas 1% de todos os professores que foram entrevistados no município pesquisado. E outras pesquisas nacionais também nos apontam isso, inclusive com certa preocupação, que muitas vezes os cursos de formação de professores para o AE, eles não têm dado conta de formá-los para questões mais específicas. Por exemplo, o uso do braille, que parece algo simples, mas não é algo bastante complexo, né? Por exemplo, formado no que se refere às tecnologias assistivas, inclusive para crianças cegas ou de baixa visão. Hoje nós temos várias possibilidades tecnológicas, mas que eu não posso usá-las se eu não as conheço. Então, tudo nos leva a crer que a formação, do ponto de vista da pesquisa, que a formação realizada em cursos de especialização, muitas vezes ela se mantém genérica, sem lidar com as questões mais específicas das necessidades de apoio das determinadas áreas do público-alvo da educação especial. Por exemplo, a comunicação alternativa e suplementar, que é algo extremamente importante em algumas áreas e para alguns alunos que não possuem a linguagem verbal, é preciso que saibamos, que aprendamos a fazer isso no contexto escolar, e nem sempre os cursos de formação têm nos possibilitado ter esse conhecimento, né? A atuação, como eu já disse, nós vamos perceber que no município pesquisado, 37% dos professores, eles estão atuando de 6 a 10 anos dentro dos serviços. Mas nós também temos as pontas, aqueles que estão iniciando, mas aqueles que também já estão quase se aposentando, e são justamente aqueles que detêm os conhecimentos mais específicos nessas áreas que mencionei, né? Bom, deixa eu ver mais o que eu poderia apontar para vocês, né? Nós percebemos também que os professores, eles relatam que possuem melhor formação para atuação na área da deficiência intelectual e na área dos transtornos,
transtorno do espectro autista. O que é um dado que nos chama a atenção, uma vez que nós estamos nos referindo a duas categorias de maior complexidade, tanto para a definição de suas necessidades e até mesmo se considerarmos a questão diagnóstica. Pois bem, nós sabemos ser de difícil avaliação, devido à dificuldade de estabelecimento de critérios e de se recorrer a aspectos mais subjetivos. Entretanto, os professores, eles se manifestam mais preparados para trabalharem nessas áreas. E creio que aqui nos traz um ponto de reflexão, que seria pelo fato dessas áreas exigirem menos recursos específicos, em tese, né? Em tese, nós estamos falando, porque eu não estou de forma alguma aqui mencionando que eles não precisem de aspectos mais específicos para o seu desenvolvimento. Bem, não querendo me alongar e para que possamos ter um tempo precioso aí para as discussões e para ouvirmos as dúvidas, os comentários, as manifestações da nossa plateia, eu vou encerrando, pontuando que esses resultados, eles demonstram, conforme a literatura já vem apontando, que nós, em termos nacionais, nós temos tido grandes dificuldades na organização e na estruturação das salas de recursos, ou no AE. Claro que hoje, em termos da política nacional, nós temos nos referido mais às salas de recursos multifuncionais, mas não é a experiência de todos os municípios ou de todos os estados. Mesmo o trabalho em salas de recursos, nós temos várias pesquisas que evidenciam as dificuldades que já existiam anteriormente mesmo à ideia do processos inclusivos. Então, ou seja, nós temos tido dificuldade para organizar e estruturar esses apoios aos alunos público-alvo da educação especial. Isso principalmente no que se refere à proposta de uma atuação no cenário de formação de professores sem diretrizes claras e numa idealização do trabalho especializado, que muito provavelmente nós não temos condições de realizar, frente às múltiplas demandas, às diferentes categorias e mesmo dentro da mesma condição, de uma mesma condição do público-alvo da educação especial. Então, é necessário que o Brasil tenha a coragem de fazer uma revisão da sua formação de professores, não só de educação especial, mas também os professores numa perspectiva de educação inclusiva, que possam ter acesso a conhecimentos que lhe possibilitem executar da melhor forma possível o seu trabalho no contexto da classe comum. Obviamente que eu não estou aqui falando meramente de formação inicial. Como o nome já diz, ela é apenas uma formação pela qual iniciamos a nossa profissão. Precisamos investir muito na formação em serviço, em formação permanente, de forma qualificada e tentando responder às necessidades dos professores, sejam eles professores de classe comum ou os professores de educação especial. Também temos que olhar para aquilo que os angustia, as dificuldades instrumentais no que se refere ao seu trabalho e pensar na perspectiva inclusiva, não só focando os alunos, mas também toda a equipe pedagógica, que está no movimento, num exercício também de aprendizagem, para que possamos atuar com esses alunos de uma forma competente, garantindo a eles o processo de escolarização, a aprendizagem, uma vez que é a aprendizagem que vai garantir o seu desenvolvimento. Então, muito obrigada a todos, eu coloco-me aqui à disposição para o debate junto com a Rosângela. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Ana, professora Rosângela. Nós já recebemos várias perguntas, muitos comentários, assim, muita gente agradecendo e parabenizando a discussão sobre educação especial aqui no escritório. Só fazer uma explicação, porque uma das pessoas perguntou se haveria mais informações sobre educação especial. Eu acho que é preciso dizer que
o escritório de evidências, ele a cada semana discute um assunto diferente. Então, as formações são do âmbito da EFAP, né, da Escola de Formação, e do âmbito da COPED, que é a Coordenadoria Pedagógica. Então, eu não tenho informação detalhada sobre possibilidade de formações no tema, mas nesse espaço do escritório, assim, não haverá nenhuma continuidade, assim, semanal nesse tema. Bom, passando para as perguntas, a primeira pergunta que eu queria passar para vocês é da Solange Cabral de Deus. Ela é da Leste 2, da diretoria Leste 2. Ela pergunta como é iniciada a formação do professor na educação nas salas de recursos multifuncionais. Eu acho que sobre formação é só essa, então acho que é melhor vocês responderem essa isoladamente, depois eu passo para as próximas. Eu precisaria entender e vou tentar conduzir a resposta a partir de uma dada compreensão, né, do teor da pergunta. Primeiro, para atuar em sala de recursos multifuncionais, como nós estamos falando, né, e propondo uma reflexão que não se localize em um único sistema ou rede de ensino, é preciso que a gente atente para as orientações específicas, né, que advêm aí da organização da própria política educacional e das normativas dos diferentes sistemas. Então, por exemplo, eu conheço o sistema de ensino, na verdade rede, que contrata professor. Não é professor concursado, então contrata. Ao contratar o professor, faz determinadas exigências, no geral, que ele tenha algum tipo de comprovação de formação específica na área de educação especial. E aí a Ana já falou, que vai desde cursos, né, de 30 horas, 80 horas, 360 horas, ser curso de especialização, ser uma graduação, isso tudo vai depender da normativa do próprio sistema. Há outros sistemas de ensino que, por exemplo, tem como exigência que o professor já seja membro da rede de ensino e, portanto, já tenha feito concurso e seja um docente da educação infantil ou do ensino fundamental, anos iniciais ou anos finais e até do ensino médio, que tenha somado a isso uma comprovação de formação e para começar a dar aula, e aí ele é designado para uma determinada sala de recursos. Então, primeiro é preciso atentarmos, né, em relação a que sistema ou rede de ensino nós estamos nos referindo. E após isso, após ele ter a chancela para poder dar aula na sala de recursos, também é preciso atentar para qual a política de formação continuada do sistema ou da rede de ensino. Portanto, quais propostas de formação continuada? Porque se tem algo que está no âmbito da exigência da formação inicial ou de uma formação complementar à inicial para atuar nesse serviço, né, também é da ordem do compromisso e da responsabilidade de sistemas e redes de ensino garantir a continuidade da formação. E mais do que isso, né, fazer estudos que possam identificar onde estão as lacunas na formação desses professores, para aí sim prever cursos que de fato sejam dirigidos àquilo que o professor ou professora tenha necessidade. Porque também, eu não sei depois como a Ana vai explorar isso, mas eu tenho, na minha experiência de pesquisa, de estudos, tá, a gente identifica muitas vezes a proposta de formação continuada descolada ou distanciada da necessidade real do professor. E aí tem o investimento público, tem o investimento do próprio professor, sem que este retorno, de fato, traga benefícios na direção da melhoria do próprio atendimento. Isso nós estamos falando especificamente na educação especial.
Tá? Então, acho que de minha parte, sobre essa pergunta, né, é chamar a atenção de que para discutir esses temas a gente tem que ter um pouco de conhecimento, ou buscar o conhecimento de quais são as normativas que regem as exigências iniciais. E depois sermos suficientemente engajados para continuar cobrando do poder público que ele cumpra o papel, né, de constante investimento na melhoria da formação do seu corpo docente. Professora Ana Augusta, quer complementar? Brevemente, porque penso que a Rosângela já tratou muito bem e esclareceu essa temática da formação, da iniciação do professor na sala de recursos. Eu gostaria apenas de mencionar que, atualmente, na política de formação de professores, eu observo que nós temos uma lacuna de formação na área da educação especial. Uma vez que, não sendo mais como habilitação da pedagogia, e não estou defendendo que seja, estou apenas esclarecendo que não temos mais essa modalidade, isso passou a ser em cursos de especialização. Ou ficou a cargo de cada uma das instituições formadoras. Então, a Unesp de Marília, como ela tinha já uma experiência, né, acumulada, uma trajetória de formação de professores em educação especial, ela mantém no curso de pedagogia algumas disciplinas que são comuns para todos os alunos que estão no processo de formação pedagógica, do 1º ao 4º ano, e no último semestre do curso o aluno poderá, se quiser, fazer um aprofundamento em educação especial. Então, ele pode escolher entre aprofundamento em gestão, em educação infantil ou em educação especial. Mas é importante esclarecer que esse aprofundamento não forma para ser um professor de educação especial. A formação dele é como pedagogo ou pedagoga. É apenas porque o curso ele já tinha uma experiência prévia e conseguimos organizar dessa forma. O que nós temos observado é que o professor que termina uma licenciatura ou a pedagogia e tem interesse nessa área, ele vai buscar os cursos de especialização lato sensu, que, na verdade, nem sempre correspondem, como a Rosângela já abordou, à necessidade do que se refere à sua formação para atuar no serviço de educação especial. Então, o que eu observo hoje é uma lacuna muito grande na formação inicial do professor de educação especial. Em relação à formação continuada, eu diria o mesmo que a Rosângela disse, e aí depende das normativas de cada município. Perfeito. Nós recebemos agora várias perguntas, então eu vou passar para elas diretamente. Na verdade, primeiro tem um comentário da Ana Paula Vale de Abreu, que é de Sorocaba, agradecendo a oportunidade de participar dessa palestra e mencionando que, quanto ao acompanhamento de alunos com necessidades especiais na sala de aula regular, na rede de São Paulo estadual é exigida a formação em educação especial. Então, estagiários não participam dessa atribuição, é só um comentário da Ana Paula. O Reginaldo Aparecido de Marília, desculpa, ele é Reginaldo Aparecido de Maria, e ele é de Piracicaba, da Escola Estadual Elias Melo Aires. Ele pergunta, quais, por gentileza... Bom, na verdade, ele pergunta se vocês têm alguma divergência em termos de pontos de vista em relação ao tema. Assim, tem alguma coisa que as divida ou que vocês teriam alguma coisa assim... Até eu acho interessante essa pergunta para dizer assim... Tem alguma coisa mais polêmica que vocês não deixaram de falar. Mas a gente pode passar para uma outra, e daí vocês respondem em bloco, porque a gente tem uma quantidade grande de perguntas. Então, na verdade, a Ana Lúcia Cândido Lopes, que é de Campinas Leste, da Escola Castinalta de Albuquerque, ela faz uma pergunta que eu gostaria de saber mesmo. Na sua opinião, como seria a prática pedagógica diária plenamente inclusiva em sala de aula com alunos de necessidades educacionais especiais diferenciadas? Acho que com esse bloco já dá para a gente retomar depois, né?
Quem quer responder primeiro, Rosângela? Posso até começar, não sei se vou responder as três aqui, mas vou iniciar, passo para a Ana Augusta e aí voltamos. Tá? Primeiro, em relação à afirmação da Ana Paula, né, sobre estagiários, acho que tem a ver com o início da minha fala, onde eu comentei que um dos apoios, né, que nós encontramos em muitas redes, aliás, isso está disseminado, né, no Brasil, é a contratação de estagiários e, volto a dizer, temos que conhecer as normativas e orientações de cada sistema e rede de ensino, porque tem redes que são claras em situar o trabalho deste apoio, né, desse estagiário de apoio, e que ele deveria acompanhar o professor e subsidiar o professor nas suas ações quando em classe se tem estudantes com deficiência ou TGD ou altas habilidades de superdotação matriculados. Né? Por que eu estou falando isso? Porque em outros sistemas isso não fica claro e esse estagiário acaba ficando num suporte mais tutorial a esses estudantes. Então, é importante a gente conhecer qual é a orientação e, mesmo conhecendo a orientação, observarmos muito e tomarmos muito cuidado e com a orientação de não substituir a responsabilidade, né, do professor de classe comum, dos gestores da escola, do próprio sistema de ensino sobre a aprendizagem desses estudantes e deslocando essa tarefa para os estagiários, né? Porque muitas vezes a gente acaba, não só nas pesquisas que realizamos, mas nas demais que lemos e acompanhamos, localizando isto, ou seja, o estagiário, né, o tempo todo com esse ou essa estudante na classe comum. Então, a orientação não é que eles sejam substitutivos de professores, tampouco de professor de educação especial. Então, o fato também de não ter estagiário não necessariamente resolve o problema, porque há redes de ensino bastante conhecidas e muito aí expressivas no Brasil, que os dados dos professores que atuam na educação especial nos mostram que menos da metade de fato é efetivo e há mais professores contratados na rede do que professores efetivos. Isso tem, para quem conhece educação e rede de ensino, implicações as mais variadas, mas uma delas é a não vinculação desse profissional, né, por muito tempo no desenvolvimento de projetos da escola, inclusive, tomando como referência o que a Ana Augusta disse, na construção da melhoria da qualidade de ensino para que, de fato, a gente vá identificando barreiras, eliminando barreiras e tornando nossos ambientes, né, educacionais, ambientes que garantam a aprendizagem de todos e todas as estudantes. Vejam que eu estou tomando o maior cuidado, intencionalmente, para não usar o termo inclusão ou inclusiva nesse momento. E é intencional, porque para mim, né, é a construção de um processo. Então eu digo sempre nas formações que nós não temos escola inclusiva nem classe inclusiva, né? Nós temos compromissos com o direito de todos a aprendizagem. E aí, nesse sentido, a gente tem tentado, de diferentes formas, né, caminhar na direção da melhoria da qualidade de ensino para todos, e com isso, né, buscando garantir que esses estudantes e essas estudantes possam também não só estar, mas permanecer e aprender nesse ambiente, que é o ambiente, né, que nós, na sociedade atual,
incumbimos, né, de cuidar da aprendizagem científica, enfim, do acesso a níveis mais elevados de ensino. Eu não consegui anotar o nome do professor que fez a pergunta sobre divergência de pontos de vista. Acho uma pergunta super interessante, mas vejam, nós estamos em duas exatamente porque trabalhamos juntas em várias ações. Então, claro que se nós formos refinando as nossas posições, haverá um determinado momento, em determinados assuntos, que podemos até ter divergências. Mas, no geral, até por trabalharmos juntas, até por discutirmos muitas questões, eu diria que os conceitos mais amplos, né, ou a compreensão mais ampla do que eu tenho de política educacional e inclusão escolar, eu diria, no interior a gente brincaria com orna muito com o que a Ana Augusta, né, defende, mas eu, brincando com todo mundo, mas eu diria que nós temos mais consensos do que aquilo que a gente poderia encontrar de dissensos. E eu acho que não seriam dissensos, talvez formas de analisar o mesmo aspecto, o mesmo fato, né, com luzes, com diferentes lentes, tá? Eu vou deixar a da Ana Lúcia para depois dos comentários da Ana, e aí eu retorno, né? Ok, né? Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar sobre essas questões. E só começando aí pelo comentário da Rosângela, que, se anotei corretamente, foi o Reginaldo de Piracicaba que perguntou, né? Eu vou concordar com ela, acho que nós temos mais aproximações do que distanciamentos. Devemos ter aí algumas pequenas divergências, alguns aspectos mais específicos, mas, em geral, acho que é bem o que a Rosângela comentou. E creio que nós não teríamos problema nenhum também, Reginaldo, de explicitá-los, né, Rosângela, se eles fossem claros, porque isso estaria aí no campo teórico das nossas discussões, das nossas percepções sobre os fenômenos, e jamais no campo pessoal. Até aproveito essa oportunidade para dizer da importância sobre isso, que podemos ter divergências, que podemos discutir com nossos colegas de trabalho, mas temos que tomar muito cuidado para não afetar as relações interpessoais, porque as divergências, elas são até saudáveis. É por meio delas que nós podemos ir construindo o pensamento científico. Então, muito obrigada, Reginaldo. Eu acho que é uma questão que nos faz pensar. Em relação ao estagiário, acho que a Rosângela já esclareceu, eu não vou nem comentar sobre esse assunto, eu vou direto, então, na pergunta da Ana Lúcia, como seria a prática pedagógica, inclusive em sala de aula com necessidades educacionais diferenciadas. Em primeiro lugar, Ana Lúcia, eu gostaria de dizer que nós já partimos de uma perspectiva de que as crianças entre si e os adolescentes, jovens, eles são muito heterogêneos nas suas formas de comportar, de pensar, de agir, nas suas formas de aprender. Então, a heterogeneidade, ela faz com que cada um tenha necessidades muito específicas e diferenciadas no seu caminho de aprendizagem, digamos assim. Então, uns são mais auditivos, outros são mais visuais, uns são mais concentrados, outros são mais dispersos, né? Uns gostam mais do material escrito, outros mais da oralidade. Então, nós vamos encontrar múltiplas formas no processo do aprender. Então, eu penso que o primeiro aspecto que nós deveríamos estar atentos é que a prática pedagógica em nossas salas de aula, elas devem ser o mais ampliadas possível. Devemos usar vários, múltiplos materiais, formas de abordagem, estratégias diferenciadas para poder alcançar todos os alunos. Eu costumo dizer que nós temos, obviamente, ninguém aqui certamente discordaria
que nós temos assim dificuldades muito intensas nas escolas brasileiras, independente de onde estivermos, pelas questões mesmo da organização política da educação, pela sua priorização nunca presente, pela forma e condições de contratação docente, como a Rosângela já mencionou, né? Nem todos são docentes que se efetivam e permanecem muito tempo numa escola. Então, tudo isso prejudica muito a organização da escola numa direção, eu não diria nem inclusiva, mas uma direção da diversidade, de acolhimento das formas diversas que nós somos. Entretanto, costumo dizer para os meus alunos da pedagogia que isso também não pode nos servir de muleta, entre aspas, ou de desculpa para dizer assim, bom, não posso nada fazer porque a minha condição é muito precária. Eu penso que o nosso compromisso perante um aluno que está diante de nós, na busca de uma aprendizagem, deve superar essas questões políticas quando nós estamos no interior da sala de aula. A briga política ela é externa, ela deve existir dentro das nossas categorias profissionais, mas na sala de aula é o aluno o nosso foco. Portanto, eu consigo ver na pedagogia, né, na didática, das metodologias de ensino, formas bastante favoráveis para a aprendizagem na diversidade. Penso que nós temos que olhar para os currículos de forma um pouco mais aberta, mais flexível, buscando dentro das áreas de conhecimento quais são os núcleos conceituais importantes para aquela criança ou aquele adolescente aprenda naquele momento da sua escolarização. E atuar fortemente nesses núcleos, porque muito do que está posto nos currículos, eles são decorrentes da compreensão de um conceito. Então, eu creio que se nós conseguíssemos olhar o currículo com um pouco mais de tranquilidade no que se refere à efetivação das nossas ações pedagógicas, eu acho que a gente já tem um pouco mais de tranquilidade para atuar na sala de aula e trazer elementos próprios à faixa etária da criança. Então, me chama muita atenção que chega ali no 4º, 5º ano, no ensino fundamental 2, então nem se fala, parece que eu me esqueço que eu ainda tenho uma criança ou um pré-adolescente perante o meu processo pedagógico. E eu tiro, né, da relação educativa qualquer elemento mais motivador do que só o livro, só a lousa, só o caderno. Eu penso que nós temos que ter aulas mais dialógicas, onde os alunos possam falar mais, porque as teorias da aprendizagem vêm demonstrando o quanto a linguagem ela é fundamental, inclusive para a constituição dos nossos pensamentos, das nossas redes conceituais. Então, eu penso que nós ainda temos escolas que silenciam os alunos ao invés de permitir que eles falem, que eles argumentem, que eles se manifestem. Então, isso no aspecto geral. Pensando, talvez, quando você fala de necessidades educacionais especiais, você esteja se referindo ao público-alvo da educação especial, como estabelecido na política de 2008. Os com deficiência, com transtorno, com altas habilidades ou superdotação. Eu preciso olhar para esse aluno de forma integral. Primeiro, considerando que, como qualquer outro, eu preciso enxergar os seus potenciais de aprendizagem e avaliar o que ele necessita para que eu desenvolva essa potencialidade. Por exemplo, se eu estiver falando com um aluno com TEA, que ele ainda tenha níveis muito grandes de desatenção, talvez eu tenha, para esse aluno, ter uma agenda individual, uma agenda mais concreta, por meio de símbolos mais específicos, para que ele possa acompanhar aquele contexto de aula, que eu possa estabelecer para ele, de forma mais clara, o começo, o meio e o fim de uma tarefa escolar, né? Eu posso pensar em trabalhos mais em monitorias, trabalhos mais em grupos, trabalhos mais coletivos, exercer a solidariedade em sala de aula, os apoios. Então, Ana Lúcia, é claro que eu estou aqui lhe
descrevendo uma visão bastante geral, porque para que eu possa discutir especificamente a sua dúvida, nós precisamos conhecer o seu processo, a sua particularidade em sala de aula. Porém, eu gostaria de dizer apenas mais uma coisa. Tornar as nossas salas de aula mais abertas à diversidade e, portanto, mais inclusivas, não é tarefa só do professor, é tarefa da equipe pedagógica. E isso deve ser discutido no âmbito do PPT. Então, nós, professores da escola, somos responsáveis para pensar formas diferenciadas de exercer o processo de ensino. Nós temos grandes contribuições pedagógicas na história da educação que nós fomos deixando para trás e talvez seja a hora de nós retomarmos. Vou citar aqui como exemplo o Freinet e as possibilidades que ele nos aponta no contexto da sala de aula para trabalhar uma aula diversa, onde não é necessário que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo, na mesma hora. Então, trabalhar de forma diversa, porque diversos nós somos. Então, desenhar o currículo numa proposta mais aberta, mais universal, que considere a dinâmica de aprendizagem desses alunos. Então, em linhas gerais, Ana Lúcia, isso que eu queria dizer, mas certamente nós precisaríamos de um curso para discutir práticas pedagógicas nessa perspectiva. Professora Rosângela, obrigada, professora Ana. Só dizer que nós recebemos várias perguntas, então, como nós só temos mais 15 minutos, se você não se importar, eu passaria para essas novas perguntas para a gente conseguir dar atenção para várias pessoas que perguntaram, assim, tem uma enxurrada agora, desculpa. Então, assim, só o primeiro relato. 2 pessoas perguntaram sobre o currículo, e eu acho que a fala da professora Ana Augusta agora um pouco respondeu às perguntas que surgiram, e só se vocês quiserem depois complementar, as perguntas foram da Ana Lúcia, a mesma pessoa que já tinha perguntado, e da Dirce de Melo Coutinho. Ela é, um momentinho só, a Dirce de Melo Coutinho, ela é da Diretoria de Ensino de Itapetininga. Ambas perguntam se o currículo comum favorece ou não os alunos com necessidades educacionais especiais. Se seria interessante repensar a organização curricular. Um pouco você respondeu, mas fiquem à vontade para continuar. Uma outra pergunta importante, assim, interessante, que também faz referência a uma pergunta já feita, é a pergunta da Estela. Um momentinho só para eu achar aqui. A Estela Regina Bianchi, da diretoria da região de Catanduva, uma que ela concorda plenamente com as colocações das doutoras, se há um sistema deficitário na formação do professor da AE, como as mesmas veem o trabalho dos professores na sala regular, que é a mesma pergunta que vocês já responderam, mas ela fez uma pergunta mais específica aqui. Quantos alunos, na visão de vocês, deveria ter essas salas de aula comum, de modo a que os alunos com necessidades específicas fossem contemplados? Então, é como se fosse um acréscimo à resposta anterior de vocês. O que mais? Também temos uma pergunta... um comentário, o Reginaldo que fez aquela pergunta, ele pede as obras de vocês. Então, em resposta a ele, eu digo para vocês, as obras que vocês quiserem disponibilizar, nós temos uma biblioteca do Escritório de Evidências na intranet da Secretaria de Educação, ou seja, todos os educadores podem ter acesso às obras que a gente colocar nessa biblioteca. Então, por favor, depois a gente conversa por e-mail para vocês disponibilizarem as obras de vocês para essa biblioteca, que seria muito interessante, muito importante. Várias pessoas agradecendo que o tema é super relevante. E uma outra pergunta é a seguinte: algumas pessoas estão perguntando sobre o contexto de pandemia, se vocês têm alguma orientação para dar para os professores que atendem os alunos porque está havendo muita dificuldade de como lidar com essa pergunta. E por fim,
Tem uma pergunta específica sobre Braille. Um momentinho. Assim, a Alexandra Campos dos Reis, de Mauá, ela diz que ela é professora da sala de recurso em deficiência visual, na Escola Iracema de Barros, e nesse momento todo o trabalho está sendo realizado por meios tecnológicos, onde esse processo trouxe o desenvolvimento de habilidades visando novas potencialidades dos alunos cegos e baixa visão. Em breve o Braille será obsoleto para esse público? O que vocês acham? Eu acho, gente, que não vai dar para vocês responderem mais do que essas perguntas. A gente vai passar as perguntas que não foram respondidas para vocês e, na medida do possível, vocês se comunicarão com as pessoas, tá? Essa é a última rodada, então. Muito obrigada. Posso começar, Rosângela? Claro, eu ia pedir para você. Porque já dou continuidade ao que eu estava falando. Desculpem, embora eu já tenha abordado a questão do currículo, mas esse tema, para mim, é assim, um tema muito caro. Eu gosto muito de discutir a questão de currículo e estou, neste momento, discutindo isso com os meus alunos do 4º ano do curso de pedagogia. Você pergunta se o currículo comum favorece ou não o aluno com necessidades educacionais especiais. Eu pergunto se ele favorece aos alunos que estão na escola. Porque muitas vezes ele me parece estar bastante distante da cultura, dos hábitos, das condições de todos os alunos da escola. Pensando que o currículo ele tem uma dimensão muito complexa, porque ele não se refere apenas aos conteúdos. Eu gosto de dizer que os conteúdos são referências para o que nós devemos trabalhar em cada momento da seriação. Mas nós temos que pensar que essa organização, ela, de certa forma, ela já traz um recorte, né? E nós não sabemos se esse é o melhor recorte. Então, na verdade, eu penso que no âmbito do PPP, a escola deve definir a sua proposta curricular com base na comunidade na qual ela está estabelecida. Não para mantê-los onde eles estão, muito pelo contrário, é para fazê-los avançar a partir daquilo que os motiva. Então, pensar que um currículo que, na verdade, considere as dimensões de aprendizagem de todos aqueles alunos. Para ser mais claro, eu vou citar um exemplo rapidinho, viu, Maria Elisa, para não investir muito tempo nisso. Outro dia, uma aluna minha da pós-graduação comentava que, quando era professora, numa situação de um ambiente de favela, ela solicitou que os alunos fizessem uma produção de texto. E aí ela percebeu assim, mas esses alunos não têm nada para dizer, eles vivem num ambiente de tanto sofrimento, de tanta violência. Então eu me permito perguntar, e talvez aí direcionar para você um pouco o que eu estou querendo dizer. Será que ele não tem nada a dizer? Ou eu não quero que ele diga o que ele tem a dizer? Que é da morte que ele via atravessada no seu caminho todos os dias. A bala perdida, o sofrimento familiar. Então, ou seja, quando eu falo olhar para a minha comunidade, é no sentido de valorizar os aspectos que aqueles alunos precisam manifestar. E, a partir daí, eu trabalhar com os componentes curriculares, com aquilo que me é colocado. Então, eu creio que os currículos precisam, sim, serem reorganizados para todos os alunos. Porque para os alunos específicos que nós estamos falando hoje, eles precisam, certamente, de alguns recursos adicionais. Mas a referência de aprendizagem para eles é a mesma que para os outros alunos. Eles só vão precisar de recursos que lhe possibilitem alcançar as aprendizagens que estão ali postas, considerando que nós somos diversos na nossa forma de aprender. Portanto, a minha avaliação também tem que ser diversa e considerar aquele movimento de aprendizagem do aluno. Tá? Eu poderia me estender muito mais nisso, mas aí nós precisaríamos de mais tempo para até fazermos algumas experiências no que se refere ao movimento curricular. Bom, a Estela de Catanduva pergunta quantos alunos eu considero que deveria ter uma sala de aula
em relação às necessidades educacionais especiais. Eu penso, Estela, que nós temos que rever o número de alunos em sala de aula para que a gente possibilite a melhor forma de aprender para todos. Então, é muito difícil eu pensar que no primeiro ou segundo ano do ensino fundamental eu possa ter 35, 38, 40 alunos, na condição da escola como ela está hoje. Que as salas, às vezes, não têm o espaço suficiente, então ela não tem a condição suficiente para a aprendizagem daqueles alunos. Em relação aos alunos público-alvo da educação especial, eu creio que depende muito. Eu não vejo uma relação direta. Se eu tenho um aluno que é, por exemplo, deficiente intelectual, que eu preciso ter menos alunos para poder trabalhar com ele. Depende muito da minha abordagem pedagógica, de como eu direciono, né, as condições de ensino naquela sala de aula. Se eu tenho um aluno cadeirante, por exemplo, eu preciso pensar em termos de espaço físico. A sala de aula permite a ele se locomover com facilidade, com tranquilidade. Então, eu pensaria muito mais em aspectos físicos do que em aspectos do ponto de vista pedagógico. Porque se nós estamos falando numa perspectiva de considerar a diversidade desses alunos, então eu preciso mudar as minhas estratégias metodológicas, minhas formas de ensino, de deixar de serem tão individualizadas para eu trabalhar de forma mais coletiva, com pequenos grupos, monitoria. Então, eu creio que isso é possível de ser feito. Então, nesse sentido, eu só pensaria em termos de espaço físico. Reginaldo, o nosso grupo de pesquisa, ele disponibiliza todas as obras dos membros do grupo de pesquisa, teses, dissertações, artigos científicos, materiais pedagógicos que são construídos, e você pode encontrar no site, você entra no site da Unesp de Marília, escritório de pesquisa, grupos de pesquisa, e lá você vai encontrar GEPs. E clicando em GEPs, você vai encontrar lá os materiais. Mas eu encaminharei algumas coisas para a Maria Elisa, se assim ficar mais fácil para todos, né? Para todos que têm interesse em acessar os nossos materiais. Bom, eu acho que eu vou passar para a Rosângela, depois, se for o caso, eu volto, para não ficar aqui falando o tempo todo sozinha, né? Rosângela, desculpa interromper, professora Ana Augusta, mas, Rosângela, só lembrando que a gente vai conseguir uns 2 minutinhos a mais das 4 horas que a gente tem, tá? Mas, infelizmente, a gente não consegue mais que isso, por favor. Eu não vou nem tentar abordar outras perguntas, porque eu acho que a Ana Augusta já explorou numa direção bastante interessante, provocativa, reflexiva. Tem uma última pergunta, né, que é sobre o contexto da pandemia, e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas, então, se eu tenho algum conhecimento, né, sobre o que tem sido feito no contexto da pandemia, eu diria que se a gente for para o Face ou para o Instagram, nós encontramos algumas lives, né, alguns encontros promovidos por profissionais especialistas em educação especial, que foram aí reunindo, né, em torno de alguns temas, inclusive neste momento, claro, que o tema pandemia, né, foi de maior interesse, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, como na educação superior. Então, busquem, porque há discussões bastante interessantes. A Fundação Carlos Chagas, eu estou participando, inclusive, dessa pesquisa, mas nós fizemos
um questionário com professores da área de educação especial, então em breve os resultados estarão sendo disponibilizados, porque o foco desse questionário, dessa pesquisa, foi tentarmos apreender práticas desenvolvidas, né, nesse contexto de pandemia com esses estudantes. Mas eu queria fazer uma observação que o contexto da pandemia nos pegou a todos, né? Então, não é só estamos descobrindo e estamos experienciando, tendo que estudar, tendo que conversar com pares sobre o atendimento desses estudantes. Nós temos que fazer isso, estamos, né, num processo dessa busca para todos os estudantes. E, claro, né, há elementos, né, importantíssimos no atendimento desses alunos, mas que não são absolutamente diferentes dos outros. Então, o que os dados de pesquisa e de debates que eu tenho acompanhado é como tem sido evidenciada a importância do papel do adulto de referência da criança, seja mãe, pai, avó, tio, tia, enfim, para que se possa conduzir aí a mediação desse processo entre a escola, a classe comum e o atendimento educacional especializado, porque tem esse outro elemento que se soma, né? O como é importante a utilização da tecnologia para fazer essa aproximação e permitir que esse estudante tenha aí algum nível de acompanhamento, mas principalmente receba materiais, receba as instruções, que seus familiares possam também, né, ter orientações sobre como conduzir o processo em termos do conteúdo, das atividades, do que está sendo desenvolvido na classe comum. E, por fim, acho que um desafio que está agora, né, nos tomando, né, principalmente, é o retorno. Né? E é o debate muito forte em torno do retorno e a ideia de que esses estudantes e essas estudantes não deveriam retornar, né, no mesmo momento ou no mesmo processo que os demais. E um outro conjunto de profissionais que dizem que se nós temos que pensar o retorno, nós temos que pensar em todos e todas, e nessa perspectiva nós não podemos separá-los ou discriminá-los, a não ser que a razão, e é para um grupo pequeno, né, seja segurança em termos de saúde, claro, mas até estudantes que não têm essas condições desse alunado também passam pela mesma questão. Então, a pandemia está nos desafiando, continua nos provocando, eu acho que tem material produzido para que a gente possa, ao menos, ter luzes para poder refletir mais sobre eles. Professores, assim, a gente queria agradecer mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Como eu disse, as perguntas que não foram respondidas eu vou organizar e mandar para vocês na medida do possível. Se vocês puderem, as pessoas informam os e-mails, fiquem à vontade. E, mais uma vez, a gente tem essa possibilidade da biblioteca para aqueles que quiserem conhecer as obras de vocês. Antes de passar a palavra a vocês para se despedirem, eu tenho só 2 recados. Primeiro, que nessa semana foi quinta-feira o seminário, mas os nossos seminários ocorrem sempre às sextas. Então, na semana que vem, volta-se às sextas às 2h, e o tema será Educação Profissional e Tecnológica. E na semana seguinte, que é dia 9 de outubro, nós teremos o diretor de estatística do INEP, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, falando dos resultados do IDEB 2019, com a participação ilustre do nosso secretário. O secretário Rossielli vai comentar, junto com o Carlos Moreno, esses dados do IDEB 2019. Então, já fica aqui o convite para todo mundo participar na sexta-feira. Agora, a palavra é com vocês para se despedirem. Muito obrigada mais uma vez. Eu volto a agradecer a oportunidade, né, de estar nesse diálogo, parabenizar,
né, o escritório por essas ações, desejar aí muito sucesso, né, nos próximos encontros, mas principalmente que a gente tenha um semestre mais tranquilo, de declínio de fato, né, da pandemia, e que a gente possa em breve ter uma solução que acolha melhor todas as nossas necessidades, não só no Brasil, mas fora desse país, né? E retomar os nossos contatos, a nossa vida, né, com um pouco mais de segurança e tranquilidade. Obrigada, Maria Elisa, né, e obrigada, Ana, tá? Mas esse momento foi um prazer. Também gostaria de agradecer por essa oportunidade, acho que foi uma tarde muito rica, né? Obviamente a gente não consegue esgotar todas as questões, mas esperamos que ao menos, né, tenhamos deixado aí um pouquinho de desejo de saber mais, né, de se perguntar, de refletir o que fazer nesse cotidiano. E eu gostaria de parabenizar os professores pelas suas ações durante a pandemia, um momento muito difícil para todos nós, e que eles se demonstraram guerreiros, né, na busca de alternativas para chegarem até os seus alunos. Espero que possamos, ao retornar, ter um pouco mais de tranquilidade, e eu diria, professores, se aliviem um pouco, a responsabilidade e o compromisso educativo é de toda a equipe pedagógica e não só sua enquanto professor. Então, coloco-me à disposição, se for possível, responderei as perguntas, mesmo que demore, porque nós estamos em momentos muito difíceis de trabalho, mas dentro do possível, procurarei responder. Então, agradeço pela Rosângela, por estar com ela, que é sempre uma grande alegria, com quem eu aprendo muito. Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito obrigada.